Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Bom, vamos começar a nossa primeira página de hoje falando sobre um assunto que está repercutindo muito nas redes sociais, que inclusive aconteceu ontem, não é? Por conta do Domingão do Faustão e do Show dos Famosos, que sempre dá o que falar de verdade. E essa história tomou conta, começou a ferver ontem à noite mesmo, hoje ainda está repercutindo, que foi a história do Thiago Abravanel, neto do Silvio Santos, ter imitado justamente a Gabi Amarantos, que na última semana detonou o avô dele, não é? E fez acusações que no mínimo seriam chamadas de caluniosas. E aí começou a história, porque foi anunciado como uma homenagem pelo Faustão e na verdade quem assistiu viu que foi um belo de um deboche, né? Não só pela caracterização, que sempre leva a esse tipo de coisa, como pelo Thiago Abravanel, que é um grande cantor, ter cantado muito mal o tema lá do Cheias de Charme. Então, a coisa pegou fogo, muita gente se divide entre homenagem e deboche. Eu, particularmente, claro, que encarei como um deboche, não é? Mas isso é um lado da história. Tem o outro lado, e é aí que a coisa está pegando por parte do público, que é justamente a história de que lá foi feito tipo uma piada também em relação, e foi uma coisa que o Silvio não fez, o que eles fizeram também eu não considero nada de grave, não é? Mas eles fizeram. Eles brincaram com a aparência da Gabi Amarantos, dizendo que o Thiago tinha feito a Gabi Amarantos antes da bariátrica. Depois o Thiago perguntou, mas ela não fez a bariátrica? E o Faustão respondeu, não, se não fez ainda vai fazer, porque um dia todos fazem, aquela coisa toda. Deram risada e ela está calada até agora, né? Se fosse na boca de outra pessoa, seria gordofobia. Não é de outra pessoa, não. Se fosse na boca de qualquer profissional de outra emissora, que não fosse a Rede Globo de televisão, né? Se a história é não falar da aparência de ninguém, e porque foi disso, né, que ela fez todo aquele ataque do Silvio Santos, gordofóbico, e no meio dessa história toda, continuou depois brigando sozinha, quando todo mundo já tinha falado tudo que tinha para falar a respeito, já tinha respondido, continuou uma semana lá brigando sozinha. Tirou até a pobre da El, que maravilha, da cova, para falar coisas que a El que teria dito em relação ao Silvio Santos, enfim, tudo muito lamentável, mas esse assunto eu já fechei. Agora, por que o Faustão não? Por que o Thiago Abravanel não? Por que ela está calada até agora? Talvez se pronuncie, não saia justo hoje à noite? Não se sabe, né? Mas não houve uma palavra, um protesto, uma indignação que mostra que a indignação da Gabi Amarantos é seletiva, né? A coisa foi com o Silvio Santos em particular. E o Silvio nem brincou de fazer piada com a cantora. Ele só fez o comentário, né, que realmente ele tinha visto ela mais magra ou não, ou ela estava mais gorda agora do que a última vez que ele a viu. A palavra gorda não foi xingamento e a palavra gorda não foi alvo de piada, né? No Faustão também não mencionaram a palavra gorda como o Silvio mencionou, sem ter sido com nenhum sentido pejorativo, mas falaram da bariátrica, ou seja, insinuaram toda a história do ganho de peso, né? Que as pessoas fazem a bariátrica, na maior parte das vezes, para emagrecer. O Faustão fez uma cirurgia alternativa para emagrecer, mas fundamentalmente para combater o diabetes. E até agora, o público esperando, bom, se falou de um, vai falar do outro. E eu volto a repetir, nenhum nem outro estavam errados. Eles estavam brincando e o Silvio fez um comentário absolutamente sem usar nenhum tipo de preconceito, a palavra gorda sendo gorda e não com um sentido pejorativo, sendo uma característica, não no sentido pejorativo ou preconceituoso. Aí virou um escândalo. Agora eles fazem lá do outro lado, né? Deram risada e aí tudo bem, nada, calada até agora. E eu vou falar para vocês o que eu acho, por que estaria calada até agora. Porque com a Rede Globo, ninguém quer se indispor, né? Não vai ter, imagina que vai correr risco de não ter mais música em abertura de novela, como aconteceu em Cheias de Charme.
E aí, se não der mais entrevista para o Fantástico? E se não puder mais apresentar programa de beleza na GNT, como já apresentou? Esse risco não quis correr, certo? Então, nesse ponto, não dá para ficar indignada com absolutamente nada. Nesse ponto, é silêncio total, pelo menos até agora. Será que está estudando uma resposta melhor? Uma resposta que caiba o Silvio, o Faustão e o Thiago Abravanel numa mesma situação? Será que está analisando ângulos e ângulos e ângulos para poder se manifestar dessa vez, sem ser essa coisa tão absurda como foi da outra vez? Então é muito complicado, né, gente? Muito complicado, realmente. Aí é que mostra como as pessoas têm dois pesos e duas medidas. Aí é que a coisa fica bem desmoralizante de verdade, né? De verdade mesmo. E foi o que aconteceu. Agora, a história do Thiago Abravanel, eu também acho que tem um desdobramento. Se da Gabi tem, do Thiago também tem. Por quê? Porque muita gente, eu entendi como deboche, claro, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente falando, coincidência é coisa nenhuma. Mas tem uma palavra que pode definir isso, que é oportunismo. Se não foi uma história para indiretamente defender o avô, devolver para a Gabi de alguma maneira toda a esculhambação que ela fez com o Silvio Santos, foi uma maneira de se aproveitar da situação e do parentesco, que eu também não acho legal de jeito nenhum. Achei completamente desnecessária essa história de Gabi Amarantos numa semana em que ela fez o que fez em relação ao Silvio Santos. E isso partir, ou essa imitação cair, justamente com aquele que é neto dele, né? Tá, neto, porque neto não tem que comprar as brigas do avô, cada um é cada um tem sua carreira, exatamente, né? Mas se quiser deixar as coisas para depois, sempre é de bom tom. Se não quer entrar na briga do avô, também não precisa favorecer o outro lado da história, né? Deixa passar, deixa quieto. Gente, no nosso país tem centenas de grandes artistas, de maravilhosos artistas que amariam estar sendo focalizados no show dos famosos de alguma maneira, nem que seja com essa caracterização horrorosa aí, porque é uma lembrança, né? As pessoas estão sendo lembradas de alguma maneira, o nome delas volta à tona, o público sente saudade, passa a exigir a presença de novo. Então, poderia muito bem ter deixado passar batido toda essa história. Então, eu acho que realmente a coisa foi desnecessária, não precisava. Agora, jamais vou encarar como uma homenagem. Eu achei que assim, eles quiseram, na verdade, disfarçar essa história, porque o que rolou foi um deboche. Foi um deboche na caracterização, na apresentação, porque eu nunca vi o Thiago Abravanel se apresentar tão mal, e ele é simplesmente ótimo, né? Claro, como todos, sempre acaba prejudicado pela caracterização, mas dessa vez nem para cantar ele caprichou absolutamente nada. O Boninho deu 10 porque quis puxar o saco, porque na verdade não merecia nem o 9,9 da Cláudia Raia, nem o outro 9,9 lá, se eu não me engano, do Falabella, nada, essas notas altas não caberiam ali de maneira alguma, mas elas foram dadas, né? Foram dadas e estão lá. Mas que foi a pior apresentação do Thiago Abravanel até agora, isso com certeza foi. Então, são dois pontos que eu acho que valem a pena e que o público estava esperando que fossem discutidos, e a gente ainda vai falar mais hoje aqui, que é exatamente esse. Homenagem não foi, foi deboche. Deboche como uma indireta, como uma maneira de rebater tudo aquilo de desagradável, de injusto, de preconceituoso que foi falado em relação ao Silvio Santos, né? E o outro ponto do próprio Neto está envolvido nessa história quando não precisaria, nem para o bem, nem para o mal. O Thiago simplesmente poderia ter deixado isso passar batido, porque mesmo como deboche da Gabi Amarantos, trouxe o que ela queria, né? Aparecer às custas dessa história e aparecer na Rede Globo de televisão novamente. Então tá aí, de alguma maneira eles acabaram favorecendo a Gabi Amarantos.
Amarantos, mas também, por outro lado, deixando muito claro como a indignação dela é seletiva, como foi uma coisa dirigida, ela entrou numa história que não tinha acontecido com ela entrou com todas as pedras na mão, fez o que fez e continuou fazendo sozinha durante uma semana, não parou quieta, né? Continuou para vendo se, como já tinha ficado feio demais, se conseguia ainda que a maior parte do público fosse para o lado dela. Claro que teve gente que achou lindo o que ela fez, mas o público não. O público, no geral, de jeito nenhum, né? Aí, por isso que ela esperneou tanto. Mas, aí o que acontece? Realmente, a coisa não agradou e ela mostra que quando acontece com ela, só que partindo de um comunicador da Rede Globo de televisão, aí ela fica calada, aí ela não fala absolutamente nada. Aí daqui a pouco ela vai cair de elogios, dizer que não houve absolutamente nada, isso e aquilo. Olha, gente, tô falando como porta-voz de ninguém não, tá? Eu não sei qual foi a reação do Silvio Santos em relação a tudo isso que aconteceu. Eu só sei que o programa vai ao ar, o Jogo das Três Pistas, inteirinho, como eu já imaginava que fosse. Eu acho que tem que ir mesmo para o público ter a exata noção de como tudo aquilo se passou. Não falei ainda do comportamento da cantora, que se sentiu atingida pela pergunta que ele fez. Vou deixar para comentar isso quando o programa for ao ar, quando o Jogo das Três Pistas for ao ar, quando vocês assistirem direitinho, aí eu comento o que eu achei da atitude da cantora, tá? Não estou transformando vítima em vilã, não. Fiquem tranquilos, mas tem coisas ali que devem ser comentadas também.